Olá, está no ar o Jornal da Câmara. E hoje nós vamos falar sobre o avanço da variante Delta do novo coronavírus e sobre a possibilidade de uma terceira dose das vacinas contra a Covid-19. Para isso, nós recebemos a infectologista e membro da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, Andréa Dalbó. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Olá, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Então, doutora, a gente fica muito curioso sobre essa nova variante Delta. O que ela tem de diferente das variantes do novo coronavírus que já eram conhecidas da população? Bem, a variante Delta, ela tem uma capacidade de transmissibilidade maior, né? Então, a variante, ela é uma variação, como o próprio nome diz, da cepa original, né? E à medida que elas vão sofrendo essas mutações, elas vão ganhando vantagens para o vírus, né? É aquele processo de seleção natural, os mais fortes prevalecem, né? Então, essa mutação que acontece no vírus, no coronavírus, gera uma vantagem. E a vantagem da Delta é justamente a transmissibilidade. Então, ela tem uma capacidade de transmissão muito maior, que foi o que a gente viu ali na Índia, né? Ao começo da ocorrência dessa cepa. E nos últimos dias, né, de ontem para hoje, na verdade, se teve informação de um surto de coronavírus, do novo coronavírus, no Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre, o que preocupa muito, né, a população e os especialistas. Eu gostaria de saber da senhora se essa certa flexibilização que começou a ocorrer novamente aqui no estado, se pode causar novos surtos com a chegada da variante Delta. Isso nós vemos na sociedade rio-grandense uma grande essa flexibilização, porque nós sabemos que essa é uma variante que tem uma maior transmissibilidade. Ainda não estamos no patamar de vacinação que desejado, né? Para que a gente possa ter uma certa segurança, precisaria ter 70% da população com 2 doses, consideradas imunizadas. Nós estamos muito aquém disso ainda. Então, nós acreditamos que não é o momento de haver flexibilização com um percentual da população ainda com 2 doses abaixo de 70% e com a possibilidade dessa variante, né? A possibilidade não, já concreto, né? Porque nós sabemos que já existe transmissão comunitária no Rio Grande do Sul da variante Delta. Só para esclarecermos, a transmissão comunitária é aquela que passa dentro da própria cidade, do próprio estado, isso mesmo, doutora? Isso, a diferença entre um caso importado, né, quando alguém viajou de um local onde existe a circulação dessa variante, né, e a transmissão comunitária é quando acontece sem que alguém tenha viajado ou tenha tido um contato direto com alguém que tenha viajado. Então, é algo que aconteceu internamente, né, sem essa relação com uma importação. E uma dúvida que pode prevalecer entre a população é a questão dos sintomas. A variante Delta, ela apresenta os mesmos sintomas das variantes já conhecidas? São diferentes? A pessoa deve procurar quando a ajuda médica? Seguem as mesmas orientações passadas anteriormente? Sim, continuam os mesmos sinais e sintomas, né, de síndrome gripal. Então, se a pessoa tiver febre ou sensação de febre, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, diarreia, tosse, isso pode ser caracterizado como um coronavírus, como a síndrome gripal, né, que pode ser ocasionada pelo coronavírus. Então, a pessoa deve procurar o auxílio médico e fazer o diagnóstico. E a antecipação da segunda dose que está ocorrendo foi orientada na Pfizer e também ocorreu aqui no Rio Grande do Sul em relação à vacina da AstraZeneca. Qual é a visão da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia sobre ela? Ela pode evitar mortes e hospitalização em função da Covid-19? Pode, né? Já existe um trabalho feito justamente avaliando o impacto de uma dose
né, da Pfizer e da AstraZeneca sobre a variante Delta e o impacto de 2 doses, né? Por exemplo, uma dose tanto de AstraZeneca quanto de Pfizer, nesse estudo mostrou uma eficácia de 33% para a variante Delta, o que é considerado baixo. Com 2 doses, essa eficácia passa para 88%, né? Então, o impacto de 2 doses é muito grande, né, para conter essa transmissibilidade, conter a ocorrência de casos graves e óbitos. E estudos já apontam que poderia ter eficácia a aplicação de uma terceira dose de algumas vacinas, e países, inclusive como o Chile, já avisaram, já anunciaram que vão aplicar essa terceira dose. A senhora acredita que o Brasil pode adotar um reforço, uma terceira dose de vacinas que já possuem 2 doses? É bem possível, sim, que o Brasil venha adotar. Existem alguns estudos que estão para ser publicados, né, com relação ao impacto especificamente da Coronavac, né, em algumas populações, né, por exemplo, principalmente a população mais idosa, né, acima de 80 anos. Existe uma condição que nós chamamos de imunossenescência, que é a queda da imunidade, né, que ocorre nas pessoas idosas. Então, essas pessoas, elas geralmente têm uma resposta vacinal inferior a uma pessoa jovem. Então, é provável que, depois de 6 meses, além do fato de ter uma menor resposta já à vacina inicialmente, que essa resposta ela caia, né, após esse período de 6 meses. Daí, aventando-se a possibilidade, o Ministério vem aventando essa possibilidade de fazer uma terceira dose para quem recebeu Coronavac e tenha mais de 80 anos de idade. Também está sendo prevista a possibilidade de os profissionais da saúde receberem essa terceira dose, quem fez especificamente a Coronavac, e imunossuprimidos. E por que essa diferença? Eu gostaria que a senhora pudesse explicar, resumir para nós leigos, quais as diferenças entre as vacinas, a ação da Coronavac, da vacina da AstraZeneca, da vacina da Pfizer, e por que especificamente essa terceira dose seria prevista para quem tomou a Coronavac? Os estudos com AstraZeneca e com Pfizer estão ainda ocorrendo. Nós não temos ainda resposta em relação a isso, né? Porque agora que eles estão completando 1 ano de vacinação, né? Para a Coronavac foi feito esse estudo pelo Dr. Júlio Croda, da Fiocruz. Esse estudo está para ser publicado, a gente ainda não teve acesso à publicação, mas existe esse dado, né, que já está sendo avaliado pelo Ministério com relação à Coronavac especificamente, porque nesse estudo mostrou realmente uma queda de anticorpos neutralizantes. Os anticorpos neutralizantes, eles são necessários para conter uma nova infecção, né, do coronavírus, e esse impacto foi maior nas pessoas idosas, né, pessoas com mais de 80 anos de idade. Então, por isso que está se aventando essa possibilidade de se fazer essa terceira dose. Nós não sabemos ainda qual vacina que será feita, se será feita uma terceira dose da Coronavac ou se será feita uma terceira dose de Pfizer, por exemplo. Né? Então, a questão dos anticorpos neutralizantes é o que realmente está levando a essa idade da terceira dose com o Coronavac. E aproveitando, né, essa informação que a senhora traz dessas diferenças de como o organismo reage com apenas uma dose, a possibilidade de um reforço anual das vacinas, a cidade de São Paulo já anunciou que pode ser que venha a ter esse reforço anual. Qual a importância de diversas vacinas terem um reforço? Como funciona o organismo da gente, né, doutora, com as vacinas que precisam desse reforço? Por exemplo, a gente tem a vacina da gripe, vou fazer essa comparação, né? A vacina da gripe, nós fazemos sempre avaliações sentinelas, então existem vários locais no mundo que mandam cepas, né, para o hemisfério norte para análise da cepa. E aí, baseado nessa cepa, é que eles fazem, então, a vacina para o ano seguinte. Provavelmente vai ser necessário isso também para o coronavírus, né? Porque nós vimos, então, a questão de variantes, enfim, e muitas coisas a gente vai ter que adaptar em termos de vacinas para isso.
é muito cedo ainda, né? Se nós pensarmos, nós temos alguns meses, né, de vacinação, né? Então, não só aqui no Brasil, mas no mundo, e ainda não temos essa resposta, né, para dizer se realmente vai ser necessário uma vacinação anual. Mas tudo indica que sim, tudo indica que vai ser necessário em função da ocorrência das variantes e em decorrência, e vai depender também da resposta, de quanto tempo a gente mantém uma resposta a nível de imunidade celular e de imunidade humoral, que é a produção de anticorpos. Apesar de dados controlados de internações e de novas ocorrências da doença, da Covid-19, a variante Delta avançando, principalmente aqui no estado, nos preocupa. E eu gostaria de saber da senhora como a Sociedade Rio-Grandense de Infectologia vê a possibilidade do surgimento de novas variantes. Enquanto nós tivermos uma grande circulação das pessoas, sem uso de máscara, não respeitando o distanciamento social, fazendo aglomerações e com um percentual de pessoas vacinadas com 2 doses ainda abaixo de 70%, isso é muito possível, né? Que o Brasil ainda continue sendo uma fábrica de variantes. Então, doutora, qual é a orientação que fica da senhora como especialista da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia para a população, principalmente a nossa população gaúcha aqui, para que contenhamos essa variante Delta e consigamos nos recuperar desse avanço da Covid-19? Bem, nós já melhoramos bastante, né, em termos de vacinação. O Rio Grande do Sul tem sido um grande exemplo, né, na questão de ampliação da vacinação, né, mas a gente ainda não atingiu o valor necessário. Então, não é hora de nós baixarmos a guarda e achar que está tudo bem. A hora é ainda de manter os cuidados necessários, manter o uso da máscara, manter o distanciamento social, evitar aglomerações. Se a pessoa tiver com algum sintoma gripal, procurar imediatamente auxílio médico, procurar fazer um diagnóstico, testar logo e se isolar, ele e os seus contactantes. É só assim que a gente vai conseguir vencer o coronavírus e voltar à nossa normalidade. Perfeito, muito obrigada. A infectologista e membro da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, Andréa Dalbó. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. E agora nós vamos com a reportagem porque o Legislativo aprovou nesta semana o Plano Plurianual. O PPA traz as metas e prioridades do Executivo para os próximos 4 anos. Na apreciação do PPA, nesta quarta-feira, os vereadores concordaram com a votação das emendas destacadas em 2 blocos. Estas emendas haviam sido rejeitadas na Comissão de Finanças e, com o pedido de destaque, poderiam ser votadas no plenário uma a uma. Mas, com um acordo entre as bancadas, foram definidas as que seriam aprovadas e as que seriam mantidas fora da proposta. Ao todo, foram aprovadas 66 emendas, 21 incluídas pelo acerto entre as lideranças e 45 já definidas pela CEFOR. O PPA foi aprovado com 25 votos favoráveis e 4 abstenções. O plano plurianual é um plano em que o governo do estado, o governo municipal, define aonde serão aplicados as suas receitas. E ele vem exatamente para a Câmara para que todos os vereadores tenham o conhecimento e os vereadores, a partir desse plano apresentado, acabam fazendo algumas inferências, né? Fazendo algumas emendas, solicitando que algum recurso saia de uma pauta para uma outra área que entenda interessante. O vice-líder da oposição destaca a importância dos vereadores na construção orçamentária do município para os próximos 4 anos. O plano plurianual são intenções que a gente coloca para se viabilizar ao longo da gestão atual. Nesse aspecto é importante a prefeitura valorizar a intenção do vereador, porque quem está lá na rua dialogando com a sociedade e tentando atender as demandas que vêm dela, ele tem vamos dizer assim, um universo mais claro, preciso do que está acontecendo numa determinada região, que queira ou não o vereador circula muito nesse sentido. Na sessão de quarta-feira, a Câmara também aprovou o projeto que altera regras para a realização de audiências públicas.
Com 10 votos contrários e 20 favoráveis, o plenário aprovou a proposta de autoria do Executivo Municipal que altera o prazo para a realização de audiências públicas em Porto Alegre. Antes, o tempo de realização das audiências era de 30 dias. Agora, a partir da aprovação da matéria, as audiências públicas precisam ser realizadas em um prazo de 21 dias, a contar da data do requerimento de solicitação da atividade. A proposta também retira a possibilidade que uma audiência possa ser solicitada para debater projetos que estejam prestes a ser votados após o ingresso na ordem do dia. Ele permanece sendo o projeto democrático das audiências públicas, ele apenas encurta um pouco a distância do edital para a preparação da audiência pública. Acho que foi um projeto que vai ajudar muito aqueles que querem discutir os assuntos importantes para a cidade e adiantar com menos burocracia e menos tempo os projetos que aqui chegam na casa. Eu sou líder da oposição e toda a oposição, que é o PSOL, o PT e o PCdoB, votou contra esse tipo de medida porque justamente exclui, né, uma possibilidade importante de participação popular na análise de cada projeto. Já temos muitas limitações de participação do povo nas decisões da Câmara. Então eu achei uma medida muito ruim, um retrocesso na relação do Legislativo com a cidade. O edital das audiências públicas precisa ser publicado no Diário Oficial Eletrônico de Porto Alegre e também em um jornal de grande circulação local com pelo menos 7 dias de antecedência da realização da audiência. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e mais informações do Legislativo você confere nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.